Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a história do Afrânio. Afrânio taxista, como tantos outros bons taxistas, que vivem pelas ruas das cidades brasileiras, trabalhando com muita dignidade para obter o seu sustento. Afrânio, nossa, gente boa, taxista bom tava ali, Paulinho, cavalheiro, honesto, cumpridor dos seus deveres. Todas as noites o homem trabalhava. Ele gostava de trabalhar durante a noite, madrugada, percorrendo a cidade com seu táxi. Atendia tudo que é tipo de passageiro. Você sabe que passageiro tem tudo que é tipo, né? Tem gente bacana, tem gente legal, tem gente chata, tem gente mal educada, tem gente educada, tem gente arrogante. É normal. Quando se lida com o público, o Afrânio, ele já tinha costume. Ele até temia, na verdade, era cruzar, ele tinha medo de assaltante. E inclusive já tinha acontecido 2 vezes com ele. Ele teve a infelicidade de encontrar 2 assaltantes, 2 vezes. Era até mais do que 2, porque em cada vez eram 2, né? Então ele já cruzou com 4 assaltantes em 2 ocasiões, 2 de cada vez. Gente que tinha levado o seu dinheiro, mas principalmente o Afrânio, ele agradecia a Deus por não terem lhe agredido fisicamente e também agradecia a muitos amigos taxistas que infelizmente não tiveram a mesma sorte. Ele rezava muito pelas almas dessas pessoas que acabaram não resistindo. Afrânio, ele já havia arranjado muita gente boa para trabalhar durante a noite com ele. Ele gostava de ter clientes exclusivos, fixos. Ele considerava melhor. E ele conseguiu, sabe? Conseguiu aquele cliente fixo, exclusivo, que toda sexta-feira, às 11 da noite, servia-se dos trabalhos de Afrânio. Era uma corrida que terminava no cemitério. Afrânio, ele era respeitador demais. Ele nunca, em hipótese alguma, indagou o tal passageiro sobre o que queria fazer aquela hora no cemitério. Ele, muito respeitador, ele já tinha compreensão. Sei lá, de repente, o homem vai rezar, né? Quem sabe fazer algum trabalho, algum despacho. Eu desconfio que ele seja pai de santo. Eu não posso questionar, eu não posso perguntar. Se bem que, na verdade, toda sexta-feira, às 11 da noite, ele levava o homem no cemitério. Tudo bem que o homem pagava bem. Mas, ultimamente, o Afrânio estava muito curioso. Ele já se fazia algumas perguntas do tipo: mas de novo no cemitério? Qualquer dia eu vou perguntar para esse homem o que ele faz indo ao cemitério toda sexta-feira às 11 horas da noite. O pior é que o passageiro, ele era um bom passageiro, mas era calado.
Nossa, o passageiro era fechado, muito calado. O máximo que o passageiro se atrevia com ele eram acenos com a cabeça, respostas de sim ou de não. O homem era econômico nas palavras. Mudo ele não era. Tanto que ele respondia sim, não. Até na primeira viagem, ele pediu para o Afrânio pegá-lo todas as sextas-feiras, às 11 da noite, naquele mesmo lugar. O homem falava, mas economizava demais nas palavras. Em uma sexta-feira, Afrânio foi ao local onde costumeiramente ele pegava o cliente misterioso. Nesse dia, havia algo diferente. O homem que nunca carregava consigo bagagem, agora estava com uma caixa grande. Nossa, a caixa era grande. Afrânio, educadamente, se ofereceu para ajudar o tal passageiro, o tal homem, a colocar a caixa no porta-malas do táxi. Não dava para levar aquela caixa dentro do carro, não dava. O homem fez movimentos com a cabeça que sim, que tipo, ele aceitava ajuda, sim, né? Aceitava ajuda, mas movimentos com a cabeça. Afrânio desceu, ajudou o homem e colocaram a caixa no porta-malas e partiram para o costumeiro destino, sempre o cemitério. Quando chegaram no destino, Afrânio perguntou para o tal passageiro: o senhor quer uma ajuda agora para tirar a caixa lá do porta-mala? O Afrânio sabia que a caixa era pesada. A caixa não era leve, era pesada. O homem deu sinal com a cabeça que sim, que ele queria ajuda sim. Fez que sim com a cabeça. Desta feita, o homem e Afrânio pegaram a caixa, mas o Afrânio viu que não poderia deixar aquela caixa na calçada do cemitério. Então, o homem fez com a cabeça de que precisaria uma ajuda um pouquinho maior, até dentro do cemitério. O Afrânio ficou um tanto ou quanto assustado. O homem abriu o portão do cemitério e eles entraram com a caixa dentro do cemitério. Afrânio, ele estranhou porque o homem, ele passou direto pela administração e da casa do velódromo, ele foi adentrando aquele cemitério com aquela caixa que o Afrânio ajudava a carregar. Afrânio pensava: mas peraí, onde é que esse homem vai? Até onde esse homem vai com essa caixa? E o pior é que ele estava ajudando. Até onde esse homem vai com essa caixa? De certo que foram seguindo a rua do cemitério e foi passando pelas alamedas cheias de lápides, aqueles túmulos. Depois de longa caminhada, até que chegaram de frente àquele mausoléu grande, aquele tipo de capela, todo feito em granito. Afrânio imaginou: bom, deve ser da família dele esse mausoléu, essa capela, toda feita em granito. E se for da família dele, é gente rica. Esse homem é homem de posses. Foi aí que o homem, o passageiro, abriu a porta do mausoléu e Afrânio, cismado de entrar ali, cemitério, tudo escuro, uma penumbra tenebrosa, uma árvore ou outra balançando ao sabor do vento, uma coruja ou outra passava voando no céu, fazendo aqueles sons que são peculiares das corujas. Mas já que ele estava ali,
Quem está na chuva é para se molhar. O homem abriu o mausoléu e fez um sinal com a cabeça para o Afrânio de que eles deveriam colocar a caixa dentro do mausoléu. Afrânio seguiu o rumo ao qual o homem misterioso erguia a caixa, colocando em cima de uma prateleira de mármore, onde havia 2 lindos vasos de flores e acima a estátua de uma santa. Logo a seguir, o homem começou a abrir a caixa. Mas ele não esperou que o Afrânio saísse. E ele nem pediu para o Afrânio sair. Ele começou a abrir a caixa. E o Afrânio, curioso: meu Deus, o que será? O que será que tem dentro dessa caixa? Estava pesado. Era pesado. A caixa foi aberta e uma surpresa. A caixa estava vazia? A caixa estava vazia. Afrânio ficou confuso, mas peraí. Como é que pode uma caixa de papelão vazia estar pesada como essa está? Afinal de contas, o que aconteceu? O que ele e aquele homem carregaram com tanto esforço? Ele achou aquilo muito estranho, mas muito estranho mesmo. Afrânio estava cismado com a situação. Nesse momento ele falou para o homem, para o passageiro: olha, meu senhor, eu vou me embora e sexta-feira que vem o senhor acerta essa corrida, tá? Não precisa pagar hoje não, deixa o senhor ficar, acumula, na sexta que vem o senhor paga a corrida. Mas ele falou isso já com medo. O Afrânio, quando disse isso, obviamente estava com medo. Mas o inesperado aconteceu quando o Afrânio foi sair do mausoléu, quando ele foi tentar ganhar as ruas do cemitério. Eis que a porta do mausoléu fechou sozinha. A porta do mausoléu fechou sozinha. Afrânio, ele tentava abrir a porta, mas a porta não abria, ele não conseguia. Ele estava no momento com muito medo. Aí ele olhava para o passageiro, olhava para aquele homem, não com cisma mais, mas agora com medo mesmo. Com medo do homem. Havia um papel prateado sobre a prateleira de mármore. O homem fez gestos de escritas e Afrânio entendeu e deu-lhe sua caneta. O homem queria escrever alguma coisa, o Afrânio entendeu. Sabe quando a pessoa faz gesto assim, que quer escrever com a mão? O Afrânio entendeu. Aí ele pegou, ele tinha uma caneta no bolso, ele tirou a caneta do bolso e deu a caneta para o homem, para o passageiro. O homem escreveu um bilhetinho. Escreveu um bilhetinho e entregou para o Afrânio. Mas estava escuro. E o Afrânio, ainda com medo, ele não conseguiu ler o bilhete. O homem entregou o bilhete para ele, mas ele não conseguiu ler o que estava escrito. Escuro. E ele, com medo, também não enxergava nada. Afrânio, ele só queria conseguir sair dali. Mas a porta do mausoléu estava fechada. E agora? Ele tentou mais uma vez abrir a porta meio que no desespero. Ele bateu assim na fechadura da porta. Sabe quando a pessoa faz aquele barulho? Ele tentava abrir. Isso, ele tentava abrir a porta. Fez até com força na fechadura. Força para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Ele não conseguiu abrir, mas ele ficou distraído ali tentando abrir a porta. E quando ele olhou na direção do passageiro, o passageiro havia desaparecido. Meu Deus, cadê o homem que estava aqui dentro do mausoléu, dentro da capela comigo? Cadê o homem? O homem tinha desaparecido? Afrânio estava confuso. Ali,
Ele ficou confuso, porque quando ele olhou na direção do homem, o homem não estava mais, tinha desaparecido. Mas como que um homem consegue desaparecer de dentro de um mausoléu? É uma capela, é uma pequena capela de um cemitério. E a porta estava trancada, a porta estava fechada, como é que o homem conseguiria desaparecer dali, de um espaço tão pequeno, onde eles estavam juntos? Então, o Afrânio não teve outra alternativa a não ser: cruz em credo, meu Deus, Senhor Jesus, o Senhor tem poder, o nome de Jesus tem poder, me livra, nosso Senhor. E começou a rezar. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria. Ele começou desesperadamente a fazer a sua oração. Como é que o homem poderia ter desaparecido dali? Aí Afrânio, na medida em que ele começou a rezar, ele foi contendo a respiração, os batimentos cardíacos foram voltando à normalidade, porque estava disparado o coração, mas foi voltando à normalidade. Ele se acalmou, sentado num degrau dentro do mausoléu. Foi ali que Afrânio passou a noite. Ele passou a noite ali, porque a porta do mausoléu, a porta da capela, não se abriu mais. No dia seguinte, quando o dia começou a clarear, ele precisava contar com a sorte. Quem sabe um transeunte passaria ali no cemitério, mas agora era dia. O veria, ele estava na porta, a porta era de vidro. Alguém ia passar do lado de fora, ia ver, ia enxergar o Afrânio. Só que por volta de umas 5:30 da manhã, sabe quando o dia está querendo clarear? Nessa hora de tão cansado, e o Afrânio esperando que o dia clareasse de uma vez para que alguém o socorresse. O dia estava querendo clarear, umas 5:30 da manhã, de tão cansado que estava, o Afrânio pegou no sono. Conseguiu dormir. Dormiu pesado. E quando ele acordou... Onde eu estou? Aonde eu estou? Minha cama? Estou em casa? Estava em casa. Na cama dele, na sua casa. Meu Deus! Só que ele se lembrava de absolutamente tudo o que tinha se passado. Se lembrava de cada minuto do que tinha se passado. Desde quando ele ajudou o homem, colocou a caixa do homem no porta-mala do carro, levou o homem até o cemitério, quando tentou sair do mausoléu, a porta que não se abriu, o homem que desapareceu, ele não tinha esquecido de nada. Mas foi um sonho? Será que foi um sonho? Não havia outra explicação. Afrânio estava em sua cama. Tinha que ter sido um sonho. Estranha sensação. Não havia explicação. Afrânio acordou em sua casa na própria cama. Afrânio, quando ele se levantou, estava até meio zonzo com toda a situação. Tentava tirar tudo aquilo que tinha se passado da sua cabeça, mas não conseguia. Tomou um banho, foi para a cozinha preparar algo para o de jejum. Um susto. Afrânio encontrou o bilhete em cima da mesa. Meu Deus, é o bilhete que o homem me entregou. O homem me entregou esse bilhete dentro da capela, no mausoléu, no cemitério. É o bilhete. Desta forma, Afrânio buscava coragem para ler o tal bilhete. Ele hesitou por alguns instantes, mas
Tinha que criar coragem e ler o que estava escrito. No bilhete estava o seguinte relato: Senhor Afrânio, adianto aqui um cordial pedido de desculpa por estar lhe causando grandes transtornos. Em minha vida terrena, meu nome foi Roberto Abreu Furquim. Fui um empresário bem-sucedido do ramo da indústria farmacêutica, cuja minha empresa estava presente em vários estados brasileiros, inclusive até mesmo alguns países da Latinoamérica. Eu era feliz em meu casamento, pai de 2 lindos filhos, vivia tão somente feliz e realizado financeiramente. Minha família, tudo bem, só que quanto à vida conjugal, eu estava enganado. Eu era traído. A minha mulher me traía com um dos diretores da minha empresa. De certa forma, que os dois, na condição de amantes, armaram uma cilada. A cilada era dar cabo à minha própria vida. Sendo assim, eu fui atraído para uma das minhas empresas e lá a minha mulher e o amante dela me mataram, me assassinaram. Enterraram o meu corpo em um jardim que fica nos fundos da empresa, localizado do lado esquerdo, junto a uma caldeira. Aquela caixa que nós levamos ao cemitério é onde por muitos anos tento levar os meus ossos para ter a dignidade de repouso no mausoléu da família. Mas infelizmente eu não consigo. Por isso, peço ao senhor Afrânio essa digna missão: contatar a divisão de homicídios e de proteção à pessoa ou outros órgãos da justiça e fazer uma denúncia contra os meus assassinos. Assim, eu terei descanso eterno e vossa pessoa terá feito um grande serviço de ganhos espirituais. Deixo aqui o endereço da casa da assassina, assim como o da empresa cujo covarde assassinato foi praticado. Essa última frase, Jesus, vou refazer, tá? Deixo aqui o endereço da casa da assassina, assim como o da empresa onde eu fui assassinado. Afrânio ficou pasmo. Ficou alguns dias aguardando que alguma coisa mais acontecesse, mas guardou consigo aquele bilhete do além. Ele estava na dúvida. Será que isso é sério? Será que não fui eu que acabei escrevendo esse bilhete? Até porque a letra daquele bilhete era muito parecida com a própria letra dele, Afrânio, dando uma impressão de que ele havia escrito aquele bilhete. Será? Mas a consciência lhe cobrou e falou mais alto. Afrânio procurou a justiça e fez a estranha denúncia. E assim, acabou descoberto o assassinato daquela famosa rua e a farsa inventada pelos seus assassinos. O crime havia acontecido tinha muitos anos. Inclusive, o amante da mulher do senhor morto já tinha também falecido. Assim,
Afrânio passou a viver com a consciência tranquila. Durante muito tempo fomos amigos no mesmo ponto. Ele era o taxista mais velho de lá. Trabalhou e dirigiu o seu táxi até que ele completou 82 anos de idade quando resolveu se aposentar. O táxi ele passou depois por um neto, de nome Luiz, que toca o ponto até hoje. Eu já deixei também de trabalhar. O senhor Afrânio veio a falecer, eu estive no seu velório, rezei muito pela sua alma, parabenizando porque ele ajudou a resolver um caso tão intrínseco, tão difícil e tão importante. São mistérios ocultos entre o céu e a terra. Vocês acreditam que depois de muito tempo, uma pessoa me contratou para que eu a levasse até o cemitério? Eu o fiz, mas com certo receio. Era um homem também. Quando eu parei no portão do cemitério, eu poderia ter feito 1 milhão de perguntas. Mas seguindo o que o senhor Afrânio me ensinou, respeitei o cidadão. E de repente, sei lá, é um religioso, um pai de santo, vai fazer o trabalho, o despacho. Ele se despediu de mim. Só que antes dele entrar no cemitério, ele voltou e disse: se eu precisar dos seus trabalhos novamente, posso procurá-lo para que você me traga de novo aqui, noutra sexta-feira? E eu olhei para ele e respondi com o máximo de sinceridade possível: eu não tenho hábito de trabalhar durante a noite. Eu não faço isso. Hoje aconteceu de eu estar, mas não estarei nas próximas semanas, nem nos próximos dias. Resultado: quando dá 16 horas, eu paro de trabalhar. Sempre foi assim. Precaução. Se você gostou da minha história, curta. Pode mandar o teu joinha. Curta a minha história, por gentileza. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Será de importância fundamental que você o ajude, mandando também um valeu demais para o Paulinho. Ele bem que merece.